Vamos compartilhar, né? É sempre bom. Vamos compartilhar. Nós paramos aqui, dia 23. Já Isso. estamos no finalzinho desse módulo 3, né? Fase da doutrinação, já estamos conversando sobre ele, estamos na letra C. Vejamos a informação do Espírito Erasmo. Isso está no Pequeno Manual dos Médiuns. Como se dá o ato da desincorporação? Gente, essa palavra aqui, que está escrita aqui, certamente gera polêmicas, né? Incorporação, desincorporação, mas vamos entender como se dá o ato do encerramento do transe, né? Vamos considerar assim, para a gente não ficar brigando muito aí por causa das palavras. Ok? Como se dá o ato da desincorporação? Resposta: se dá por um procedimento inverso à incorporação. É o procedimento inverso, né? Encarnação e desencarnação são dois atos em sentidos diferentes, né? Para encarnar, você passa por um procedimento, e para desencarnar, ou seja, desencarnar, o processo é inverso, né? Para encarnar, você vai fazendo as ligações e tal, célula a célula. Para desencarnar, é desligando célula a célula e tal. É só para, em termos comparativos, né? Para a gente poder entender aqui a informação. O ato da incorporação exige uma harmonia de frequência vibratória entre o médium e o comunicante. Se não houver essa frequência vibratória, é evidente que o transe não vai conduzir à comunicação. Há a necessidade dessa harmonia de frequência, né? As frequências têm que se encaixar. O Chacur, que é conhecedor dessa parte de frequência, né, Chacur? Não só eu, como o Tomás aí também, que é físico, né? É a onda, ela vibra e tem uma frequência e uma amplitude. Um comprimento de onda, né? Quando ela tem a mesma frequência, ele acasala. Forma uma sintonia. Elas se Aí encaixam, você tem uma... nesse caso, quando você tem frequências iguais, duas ondas diferentes, o que acontece? Há uma destruição da onda, ou seja, ela fica flat, né? Fica reta. Quando as frequências são diferentes, as amplitudes aumentam, né? Ou seja, a amplitude que era de 1 pode ser 2, entendeu? Então, quer dizer... Assim fica mais complicado de entender. Por exemplo... É só a gente falar que por exemplo, a hora que as frequências são iguais, olha só. você acasala. Já complicou, já ia dizer que já estava complicando. Olha só, imagina o seguinte, imagina uma piscina. Quando a piscina ela está totalmente lisa, né? A água está paradinha. Se uma pessoa pula na piscina, o que vai acontecer? Vai aparecer gerar uma onda. Né? Vai gerar uma onda, ou seja, ela vai ficar totalmente agitada. É isso que acontece com as ondas eletromagnéticas. Quando uma onda magnética é mais forte do que a outra, o que acontece? As ondas aparecem. Quando elas estão alinhadas, o que acontece? Você não tem ondas. Ela é totalmente lisa. É isso que eu quero dizer. Ficou melhor assim? Quase. Mas esse estudo de ondas pode ser encaixado aí em outro momento, né? Para a gente poder entender melhor. Para que ocorra a desincorporação, basta que a desarmonia vibratória seja provocada quando os dois participantes do fenômeno, quer dizer, médium e espírito, não terão condições de permanecer no mesmo campo, quer dizer, naquela mesma sintonia, na mesma frequência, né? As ondas não se encaixam, vão se encaixar. Eu nem passei aqui o... Vamos ver. Agora já foi. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Posso perguntar uma coisa? Claro. Aos médios que estão aí em plantão. Vamos lá.
quando há o que ele está falando aí, o fechamento da comunicação, o médium ele sai do transe? Não, ele entra no transe. Na incorporação? Não, quando ele está fazendo o fechamento da comunicação. Ah, Ele sim. sai. Está desligando, né? É o caso aí. Aí eu quero saber se o médium sai do transe ou ele ainda fica no transe, porque vai ter uma outra comunicação. Eu acho que com aquele espírito, sim. Não sei se vocês concordam comigo, né? A sintonia é com aquele que estava no atendimento. Porque se o que ele está falando aí usou um monte de palavras, de repente, para dizer apenas que o médium sai do transe. Por isso eu queria saber se é isso mesmo ou se não, se ele permanece... Eu não estou ouvindo você não, Francisco. Oi? Eu estou ouvindo. Eu também Estou te estou. ouvindo também. Nós Então, estamos ouvindo. Ô, Francisco, tinha falhado. Seu Ismael, ele está Sim. falando se ele sai do transe. Eu acho que ele corta a comunicação, mas ele ainda demora um pouco para sair do transe, né? Você sabe... Depende de cada médium, né? Tem alguns que demora mais, né? Estou falando, pode sair ou não, né? Eu acho. Eu quando estou incorporado, saiu o nosso irmão que estava ali, no caso, acabou, ele não vai dar mensagem nem nada, mas eu fico visualizando ele sendo levado na máquina, de onde for. Acaba em termos, acaba a comunicação dele, mas eu fico interagindo ainda com a situação. Não sei se com todo mundo é assim. Deixa eu ver aqui se eu volto aqui, hein? Eita, saiu aqui do... Para que ocorra a desincorporação, basta que a desarmonia vibratória seja provocada quando os dois participantes do fenômeno não terão condições de permanecer no mesmo campo. Pode ser que um permaneça com a mesma onda e o outro saia daquela harmonia, daquela mesma onda, e o médium pode permanecer na onda que ele estava e o espírito sair, né? Ou provocado, ou por ação da equipe espiritual. Então, para ele, o transe acabou. É isso que eu queria saber, se essa Mas desarmonia vibratória... para o médium continua, sabe por quê? Porque nós assistimos em diversas ocasiões um determinado espírito se comunicando, de repente, o médium entra com uma outra fala de um espírito que vai orientar, né? Olha, está acontecendo isso assim, assim. Então, o que aconteceu ali? Aquele que estava com a frequência igual à do médium permaneceu. Estava com a mesma frequência do médium, da harmonia, saiu daquela frequência e entrou um outro espírito naquela frequência, né, para dar a comunicação. Depois ele sai e entra o primeiro de volta naquela frequência. A sintonia continua ali, mas o médium não saiu do transe, né? Eu estou entendendo assim, não sei se eu estou falando besteira, né? Vocês aí... Porque quando ele fala... cadê aqui? Participante, cadê? A desarmonia vibratória, basta que a desarmonia vibratória seja provocada. Se essa desarmonia seria exatamente o sair do transe ou não. Sim. Não, na verdade, podia ser o seguinte: a desarmonia do transe pode ser que o médico espiritual chegue perto do paciente e retire-o. Isso provoca uma desarmonia. Ele provoque. É que nem você estiver dormindo, alguém fala, te acorda. Você desarmoniou você saiu do campo vibracional que você estava no mundo espiritual lá, sonhando e tudo, no seu sonho. Né? Eu acho que a equipe espiritual tem a capacidade de transformar mudar essa frequência, essa harmonia, tanto para o médico quanto para o espírito. Ismael,
Sim. Não está se falando duas coisas diferentes com a mesma coisa? Uma é o transe Eu e também acho. outra é a frequência. Sim, o São transe. são duas coisas distintas. Tem que Ah, tratar. o transe é uma coisa. Agora, a harmonia para fazer a sintonia é outra coisa. Sim, então Tá? tem que Então, se tem- você são tira, duas. se você tira essa harmonia, o transe permanece, mas a harmonia das ondas desaparece, né? Então, o espírito sai da comunicação e pode entrar outro, né? O médium continua no transe. É isso? Você entendeu? Sim. Uhum. Ou tem O seu alguma coisa Ismael, mais o que é o trânsito? O trânsito é um estado alterado da consciência, né? Eu acho que Sim. tem até no livro do Palhano, lá, ele explicando isso aí. É o livro dos espíritos, né? Isso, no livro dos espíritos também, né? Então, Livro dos médios, aliás. dos médios. O que o Francisco está falando, ele está querendo saber se o transe acaba. Eu acho que o transe não acaba, ele continua com o estado alterado de consciência, mas ele pode até não estar comunicando mais. O espírito já cessou a comunicação, depende do médium. Alguns médios demoram um pouco para retornar ao estado normal, outros são mais rápidos. Então, se ele estiver perguntando sobre o transe, eu acho que o transe não acaba de uma hora para outra, varia de médium para médium. Essa que é a... Então, essa desarmonia não quer dizer rompimento do trânsito, quer dizer uma outra coisa. Oi? Não, Então, essa essa desarmonia, a desarmonia vibratória não é a provocada, interrupção ele do cessa a trânsito, é uma outra comunicação, coisa. mas não cessa o transe do médium, é isso que eu estou falando. É isso aí. A desarmonia vibratória com o espírito. Cessa a sintonia com aquele espírito. Até porque, gente, lembra? Isso, exatamente. Mas o transe, ele pode estar em outra sintonia, em outra frequência, mas ele continua ainda em transe até ele recobrar o estado normal dele. Verdade. Agora, Essa questão da desarmonia, o que me ocorre também, bom a gente lembrar disso, que muitas vezes, quando há esse afastamento, ou esse corte, essa desarmonia, o espírito comunicante é afastado, levado muitas vezes pelos mentores, então ele não tem mais como estar ligado ali, que ele foi retirado do ambiente da sintonia, mas o médium continua sintonizado com o ambiente e pronto para receber uma outra comunicação. Vamos para um paralelo aqui, meio grosseiro, mas acho que vai dar para ajudar. Quando você está com o rádio ligado numa determinada estação, tá? Você está ouvindo aquela estação, você está em sintonia com aquela estação. De repente, você passa para outra, mas o rádio continua ligado com a antena dele pronta para percepção de outra rádio. É outra sintonia. E aquela estação não deixa de existir. Para captar outra onda. Isso. Você capta E a outra estação onda. que você estava não deixa de existir porque você saiu dela. Uhum. Muito bom exemplo, tio Ismael. Tá, deu para... Eu acho que deu para... Isso aí, essas coisas vêm brotando na cabeça da gente aí, conta de vocês também. Isso aí deve ser os espíritos que estão tentando Muito bom, mano. desencapar a incapacidade. eu ia pedir a Yolanda e a Sheila para o que elas dizem, ou Deusete também, para ver o que elas acham, como é que elas se sentem. Eu acho que tudo isso foi aqui, ó, essa expressão toda, harmonia de frequência vibratória. Sintonia, porque sintonia é isso, quando você está sintonizado, há uma harmonia de frequência entre aqui, né, o médium e o comunicante. Com aquele espírito, mas você está na reunião, você continua, né, na vibração da reunião, esse estado alterado de consciência aí. A vibração da reunião Para você atender, aí você vai entrar na frequência de outro espírito. Mas o transe, esse estado alterado, ele é garantido pela reunião, pela espiritualidade ali que você... Exatamente. Que é também uma sintonia, né? Isso. Porque se você sai dessa favorece o estado. praticamente não estabelece mais conexão com a reunião. Sim. Você sair da sintonia. Então, você tem que estar sintonizado de qualquer maneira.
Mas Então, o tio vocês Ismael estão foi falando, muito feliz vocês estão nesse falando exemplo, né? sintonizado, vocês estão falando sintonizado, estão falando de transe. O transe é uma coisa, Francisco. O transe é o estado em que o médium se encontra, naquele momento, emitindo as ondas do transe. É isso que eu quero saber, porque quando Sim. você fala, sai da sintonia, mas continua sintonizado com a reunião, aí confunde a Sim, coisa. sim. Porque eu vejo muitos médios, quando acabam a comunicação, ela sai do transe, limpa o rosto, pega o lenço, limpa e tal, depois volta a se concentrar novamente. Então, quer dizer, não é, então, toda a comunicação que a pessoa interrompe o transe, né? Sim, até porque você, às vezes, tem diversas comunicações, através do mesmo método, sequentes. Sim. Faz a função de atendimento de espíritos mais ou menos da mesma faixa vibratória ali. E tem outro caso em que eu falei aqui, que no meio da comunicação, aquele espírito que está sendo atendido é retirado, entre aspas, né? Entra um orientador e diz assim, olha, dá a orientação que tem que dar e depois o espírito volta. Entendeu? Então, o médium permanece emitindo as ondas mentais dele e o espírito se encaixa naquelas ondas, tanto um quanto o outro. O trânsito continua. A questão da sintonia, Chico, que eu falo, é você estar harmonizado com a reunião. Você, de repente, você não está mais vinculado, mais em transe com aquele espírito, mas você pensa, continua com o seu pensamento voltado para a reunião, para os amigos espirituais, para os mentores, para o ambiente, para que, se houver uma outra oportunidade de transe, você já está harmonizado com o ambiente. É isso que eu quis dizer. Eu sei. A questão eu acho que pode ou não sair do transe, entendeu? Eu acho que... Ô, Chico, como você falou aí, que às vezes o médium vai, enxuga o rosto, faz alguma coisa, isso aí não quer dizer que por ele enxugar o rosto, né, fazer alguma coisa, que ele não está em transe, porque, principalmente, eu estou falando por mim, um médium que é consciente, ele é capaz de ver, observar a reunião e, vou usar também a expressão, em sintonia, e ainda está em transe, que muitas vezes ele não percebe. Às vezes é uma coisa tão, digamos sutil, assim, tão leve, né? Que às vezes o médium ele pensa que ele não está em transe, pode acontecer isso, e ainda está. Que aí, quando acaba a reunião, realmente, que o médium sai daquele estado, aí é que ele percebe a diferença de quando ele estava durante a reunião, mesmo às vezes falando, perguntando alguma coisa, ou pedindo um lenço, né, de papel, alguma coisa, né? Aí, quando sai totalmente do transe, que aí sim, quando acaba a reunião, que sai, que acaba essa vibração, é que às vezes a gente percebe o quanto a gente estava em transe, justamente porque o médium consciente, né, ele é dono de todas as suas sensações, das suas sensibilidades, né? Então, pelo fato dele pedir alguma coisa, não quer dizer que ele não esteja em transe. Compliquei? Ou foi confusa? Não, então, uma coisa é transe e outra coisa é sintonia, né? Sim, nós todos, sim. trabalhadores ali, nós estamos na mesma frequência. Quem vai querer dar passagem através de nós vai ter que entrar nessa sintonia da frequência do rádio. Rádio SEC, entendeu? Mais ou menos assim, né? E Yolanda quer falar. Só lembrar que existem níveis de transe, né, tio Ismael? Ah, ótimo. Superficial. Então, quando o médium, é isso que a Sheila disse, quando o médium limpa o rosto entre uma comunicação e outra, ele está num nível de transe, porque ele está ligado à reunião toda, né? À espiritualidade toda. Então, são níveis de transe. Aí, quando ele entra em sintonia com o espírito,
esse nível de transe vai se alterar, né? Yolanda, eu aproveito até essa fala que você fez para voltar aqui para um exemplo mais grosseiro, né, que a gente entende melhor assim quando nós estamos dentro do nosso campo, né, de materialidade. O rádio, voltando para o rádio, você liga o rádio. Vamos exemplificar aqui. Ele ligou o rádio, você basicamente seria assim, entrou em transe. Se você não sintonizou nenhuma estação, ele fica ali, né? Não tem nenhuma sintonia. Aí você vai, mexe no dial e encaixa numa FM qualquer lá, AM, aí você sintonizou. Não quer mais aquela ali? Você pega o dial, muda para outra. Não sei se grosseiro deu para... Deu para entender. Né? Pois é. Vai entender? Enquanto o rádio estiver ligado, é como se estivesse no transe, né? O médium no transe. Exemplificando, né? Em paralelo grosseiro. Tá. O Chico, e por exemplo, como a Yolanda falou muito bem, né? Tem graduações, né? Os níveis de transe. Então, por exemplo, muitas vezes eu estava sentada e, para mim, estava tudo tranquilo, tudo normal. Aí se falava assim, por exemplo, Sheila, você pode aplicar um passe, né, ali, ou fazer isso, me pedia para fazer alguma coisa. Quando eu levantava, aí que eu percebia que eu estava sob uma influência, porque muitas vezes eu balançava, eu ficava... não perdia assim, o equilíbrio, mas era uma sensação diferente. Quer dizer, eu conscientemente eu tinha a certeza que, né, já aconteceu, inclusive, né, Ismael? Final da reunião, Sheila, você está bem? Estou bem. Aí, quando eu saí depois, eu estava toda desbaratada, né? Totalmente fora do ar. Mas ali, na hora que me perguntaram, para mim estava tudo bem. Então, são essas graduações, né? Você pode estar num transe, mas são graduações de transe. É isso aí, superficial. Gente, vocês me desculpem, mas eu vou me retirar da reunião, tá? Vou atender aqui uma situação aqui da netinha. Vai lá. Vamos aqui no outro aqui. Continuando aí, fechamento da comunicação. O que pode provocar desarmonia vibratória para que ocorra a desincorporação? Sempre o pensamento acionado pelo desejo de retornar à normalidade. Eu acho aqui, seja do espírito ou seja do médium, né? Vai depender da vontade. Não, eu não quero mais sintonizar essa rádio, vou mudar para outra. Eu acho que é mais para o médium, né? Pode ser para o médium. Sempre o pensamento acionado pelo desejo de retornar à normalidade. O simples fato de o médium desejar retomar o seu invólucro, é verdade, Chico? O seu invólucro físico, colocando-se em atitude de calma confiante, é o bastante para afastar-se do campo vibratório do espírito, elevar-se de sua influência. Como isso é difícil, hein? Parece que é fácil, né? O simples fato de o médium desejar retomar o seu invólucro físico, colocando-se em atitude de calma, confiante, é o bastante para afastar-se do campo vibratório do espírito e livrar-se de sua influência. Deu para entender? Deu para entender, mas eu acho que não é tão simples assim, não. Não, eu provoquei, não é porque eu quero provocar a Sheila, porque eu já assisti um capítulo da novela com a Sheila, onde a Sheila ficou medindo força com o espírito queria se comunicar, falou, não,
O corpo é meu, você não vai. Você lembra, Sheila? Repete, por favor. Você, em uma determinada reunião, tinha um espírito que estava Sim. querendo se comunicar para fazer alguma atrapalhada, né? E ele estava forçando para encaixar na comunicação e você assim, não, senhor. Quem manda aqui sou eu. Eu que sou o dono do corpo, você não vai. Você lembra disso? Lembro. Racha fora. Em outras palavras, foi assim mesmo. O simples fato de o médico desejar retomar. Por isso que eu perguntei assim, olha, isso é fácil? Não, não é fácil. Desejar retomar o seu invólucro físico, colocando-se em atitude calma, confiante, é o bastante para afastar-se do campo de batalha do espírito e livrar-se de sua influência. Mas, às vezes, o médium está com essa confiança, né? Certeza de que pode, mas ainda as ondas emitidas pelo próprio médium, às vezes, ainda estão encaixando com as ondas do espírito, aí fica mais difícil, né? Ele pode ter esse controle, mas não é assim, instalar de dedo, né? A Sheila pode falar um pouco sobre isso aí. Né? Não, inclusive, essa situação que eu acabei de falar para você, que terminou a reunião e para mim, estava tudo certo, né? Mas, por exemplo, eu estava confiante, eu tinha certeza que estava tudo bem, mas eu digo falar de mim, né? Eu não havia me encaixado realmente, né? Quer dizer, eu ainda recebi alguma vibração, ou eu estava assim... Eu não sei bem explicar como é que foi que eu não percebi que eu ainda não estava totalmente dona de mim, né? Eu achei que estava, mas não estava. Encaixada no corpo, né? Encaixada. Não estava encaixada no corpo. Já aconteceu também de encerrar a comunicação, né? E eu, em vez de eu estar virada, digamos assim, para a mesa, eu estava de lado, eu não conseguia voltar, né? Eu falei assim, eu estou de lado, eu não estou encaixada, né? E também, muitas vezes, como você falou aí, né? Pode acontecer o espírito ele querer permanecer comandando a situação. Então, aí vem os dialogadores e vem ajudar, que eu, pelo menos, eu passava a situação, ó, tá assim, está acontecendo isso, ele não quer ir embora, ele diz que vai ficar aqui, né? Aí chama todo mundo, vamos usar essa expressão, e estava difícil. Então, assim, eu tive que buscar uma força dentro de mim, uma força, acho que psicológica mesmo, de dizer, não vou deixar, não permito. Mas, então, a coisa não é assim tão simples, né? Simples não é. Simples não é, não é. Às vezes a gente consegue, né? Consegue controlar a situação, mas vão surgir situações em que você tem que ter uma força psíquica muito grande, e o apoio, né, dos dialogadores, o apoio da espiritualidade, realmente, para você poder tomar pé da situação e assumir o controle. Porque, às vezes, pode acontecer isso. Eu acho que ninguém está isento disso, né? A não ser, não sei se talvez médiuns mais experientes, mais antigos, aí eu não sei, né? Mas para mim foi a situação que aconteceu, né? E muitas vezes você deve lembrar também quando vinha eu sempre assim me considerei uma pessoa com muito controle, né?
E às vezes chegava um espírito e eu falava assim, Ismael, pode chamar o pessoal para me segurar? Isso. Você lembra disso? Quando às vezes eu falava? Uhum. Então eu percebia que ia ser difícil eu manter um determinado controle, né? E pode me chamar de desequilibrada, de mal educada, mas eu, como médium, né, eu sei das minhas Tinha noção, né? responsabilidades, tinha noção, e das minhas limitações, vamos dizer assim, né? Do que eu era capaz. E ali eu vi que foi mais de uma situação, eu vi que eu ia ter dificuldade para ter esse domínio. Então, uma coisa realmente assim, tá tranquilo e coisa e tal, é simplesmente, não é assim, não é. Não condeno ninguém que às vezes tem um certo descontrole, não condeno, porque cada médium é que sabe de si, sabe? Eu sou diferente da Jerusa, da Giselda, da Yolanda, cada um é de um jeito, né? Então, assim, eu não condeno, não recrimino, né? Às vezes a pessoa é taxada de descontrolada, mal educada, e não é desse jeito, não é isso. Cada médium tem sua história, né? Sua caminhada. Eu estou me lembrando aqui agora da tia Bebel. Vocês participaram com ela? Exato. Eu não. Ela tinha um controle, um negócio fora de sério, né? Poucos médiums tinha essa capacidade, ou tem essa capacidade, né? E a comunicação dela podia ser um troglodita lá qualquer. Ela falava com uma tranquilidade, não me exasperava e tal. E, às vezes terminava a comunicação e o doutrinador, o dialogador, nem percebia. Aí ela olhava assim para o dialogador, assim, meu filho, o espírito já foi. Então, você vê, o espírito saía daquela comunicação e o dialogador, se não tivesse prestando muita atenção, não conseguia nem perceber, né? Mas isso como você falou, né? Cada médium tem uma capacidade, um gerenciamento. Uma característica, né? Característica, né? Giselda ou Jerusa está querendo falar aí? Jerusa. Porque, na verdade, quando Sheila falou assim, eu sou assim, não sei se isso é com o médium mais experiente, eu acho que não influencia o médium ser tão mais experiente. Além de cada médium ser diferente, eu acho que entra o próprio médium, como ele está naquele dia, o tipo de espírito, como o médium está naquele dia, como a vibração da reunião está naquele dia, né? Porque tem dias que a gente sente que a vibração está maravilhosa, todo mundo está unido, todo mundo está em harmonia, tem dias que você sente que não está tão bem assim. Então, eu acho que tudo isso tem influência, né? Um leque, né, de opções, né? Exatamente. Então, não é só o médium, né? É o médium, é o espírito, são os participantes, enfim, né? Tudo influencia. Tem uma gama de situações. É isso aí. Podemos dar mais um passo? Vamos lá. Ué, estava aqui? Não estava aqui, não. Esse computador, de vez em quando, dá uns... Agora é essa aqui, ó. Sim. Essa aqui mesmo. Qual o motivo das convulsões verificadas no ato da incorporação e da desincorporação? Essas convulsões são aqueles movimentos, às vezes até involuntários, né, que acontecem. E está sendo feita essa pergunta aqui. Aí, o exagero quase sempre ocorre por conta da falta de domínio do médium sobre o seu próprio equipamento. A Sheila ainda há pouco se expressou, né? Eu não colocaria essa palavra, o exagero, né?
Eu continuaria aqui. Quase sempre corre por conta da falta de domínio do médium sobre o seu próprio equipamento, mas por motivos variados que a Jerusa citou aí agora. Pode ocorrer isso, mas, entretanto, as contrações normais são decorrência do impacto resultante do encontro das linhas de força do médium e do espírito. Pode causar assim, um certo estremecimento e tal, mas isso tudo vai depender do médium, mano. Ainda há pouco Jerusa falou, a Sheila falou, eu acho que deu para a gente encaixar bem aí esses casos, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Então, vamos seguir. Vamos nós. Ainda sobre o fechamento. O médium pode eliminar as contrações e as reações que se verificam em tais ocasiões? O que vocês acham? Depende do tempo, depende de situações que nós falamos ainda há pouco, vários fatores. Eu acho que esse bate-papo anterior já cobre um pouquinho dessa pergunta aí, né? Mas também, Ismael, lembrei aqui agora também que a gente fala em médium educado, né? Então, nesse ponto, a prática e o esforço do médium, ele pode ter efeitos, né, de minorar bastante. Ele passa a controlar melhor o fenômeno que acontece com ele. Eu acredito nisso. Eu acho que também, Ismael, que depende muito da situação em que o espírito se encontra. Por exemplo, espíritos que chegam com muita dor. Poxa, eu, pelo menos, eu sinto muita dor, dependendo da situação do espírito, aquela coisa de, às vezes, você se dobrar, né? Aí eu não digo nem convulsão, né? Que aí eu acho que convulsão, eu não sei como que não me vem agora no momento a ideia do que seria uma convulsão, não sei. Né? Quer dizer, eu sei o que é uma convulsão, mas uma comunicação com convulsão, sei lá, eu não consegui encaixar, pelo menos na minha vivência, né? Eu não consegui. Estou procurando aqui na minha memória alguma comunicação. Oi? Eu estou entendendo. Porque, por exemplo, os espíritos, eles chegam... Convulsionar seria o caso de aqueles movimentos mais violentos. Sacudir, balançar. Eu sei, não, pois é. Eu sei o que é uma convulsão. Aliás, eu vi várias da Nicole, né? Eu sei que é uma convulsão. Agora, para encaixar assim, estou tentando lembrar aqui, né? Numa reunião mediúnica, isso que a gente pode ver, esse tipo de vamos dizer, convulsão, numa reunião de Umbanda. Na reunião de Umbanda, né, quando chegam os espíritos lá, né, que vão trabalhar, sejam caboclos, né, preto velho, aí sim você vê um princípio, assim, como se fossem umas convulsões, mas aquilo ali é rapidamente dominado e pronto. É só no momento da chegada dos espíritos, né, que vão trabalhar. Depois disso, acabou a convulsão. Agora, numa reunião como a nossa, eu não consegui ainda, assim, se alguém lembrar de alguma comunicação aí que dê a impressão de convulsão, né? Eu lembro de uma. Por exemplo, como eu falei antes, um espírito violento. O espírito violento, ele não vai convulsionar. Ele vai tentar, vamos dizer assim, arrebentar, quebrar, essas coisas assim. Não é convulsão, né?
Um espírito com dor, você reconhece perfeitamente um espírito com dor, né? São, digamos assim, eram os pacientes. Oi? Aí são reações naturais, as coisas que você às vezes realmente não consegue se controlar. É isso que eu estou dizendo. Está sendo queimado, não tem jeito. A gente sente, né, Gisele? Estaria mais nesse campo de contrações. Estaria mais nesse campo de contrações e reações, né? Mas eu acho que deu para perceber mais ou menos o que é, né? O médium pode eliminar as contrações e reações que se verificam em tais ocasiões. Aquelas que se verificam como decorrência de seu próprio animismo podem e devem ser disciplinadas. Olha só. Pois é, né? Ismael. Faz parte da parte anímica dele. Aí, quando você falou aí, Sheila, na Umbanda e tal, essa parte aí, eu acho que fica mais na questão da parte anímica, né? Porque aquilo faz parte dos movimentos lá da reunião. Ritual? Do ritual. Coisa Do parecida, ritual. né? Não sei se essa palavra... Ismael. Tem. Eu não sei se o senhor lembra, em uma reunião de domingo, um companheiro nosso, médium, ele teve reações que foi bem expressivas, né? Ele acabou se jogando no chão e tudo, né? E foi difícil controlá-lo, né? Isso não sei se foi bem anímico dele, só anímico, ou se teve muita influência do médium, do espírito que estava se expressando através dele. Não sei se eu lembro disso. Lembrar, eu lembro. Agora tem aquela questão, né, que nós já conversamos outro dia sobre segurar ou não o médium e tal. Sim. E aí a gente chegou até a fazer uma colocação. Por que que isso pode acontecer? É porque, às vezes, o médium, quando percebe que o espírito é muito violento, ele fica com medo. E quanto mais longe, ele acha, né? Quanto mais longe ele ficar do corpo, mais protegido ele vai estar, né? E mais protegido ele vai estar. Vou desligar esse telefone aqui. E eu já contei o caso aqui, né? Que depois que eu descobri que a médium se afastava por medo, do espírito, aí eu comecei a convencê-la a permanecer próximo. Então, nesse dia, pode ter acontecido isso, apesar do médium ter tido outras comunicações também violentas e tal, e não se jogou no chão, mas pode ser que naquele dia ele tenha se assustado. Eu não sou médium assim, ostensivo, mas em sonho eu já tomei uma carreira do espírito. Então, se eu tivesse sentado na mesa, eu acho que eu tinha me jogado no chão. Já contei esse caso umas 10 vezes aí, né? Estava sonhando entre aspas, né? Um encontro espiritual, o Zé Grosso ia na frente, nós íamos num local lá para poder recolher um determinado espírito violento, e aí, eu não sei por que cargas d'água, eu me meti na frente, né? Eu passei na frente do Zé Grosso, e quando eu assustei, eu estava de cara com o cidadão, ele deu um grito na minha cara, eu voltei correndo, e o Zé Grosso gritando, volta, confia em Jesus. O mais perto que eu parei foi no meu corpo, né? Eu acordei suado, aí volto nada, se vira aí. Então pode acontecer isso, né? Ai, não esqueça desse sonho, dessa tarefa espiritual que eu me meti a poderoso, né? Aí Zé Grosso deu um grito comigo, confia não. Aí correndo. Sebo nas canelas.
Selo nas canelas. Aqueles que verificam como decorrência do seu próprio inimigo devem ser disciplinados, mas até que o médium consiga alcançar isso aí vai depender de tempo. Ainda há pouco eu dei o exemplo de tia Bebel, mas quando ela participava dessas reuniões, ela já tinha uma certa idade. Hoje ela deve estar com uns 100 anos por aí, né? 103. 103 anos, né? Então, quantas reuniões, quanto de aprendizado que ela teve para poder chegar naquele nível de ter esse controle quase que absoluto, né, nas comunicações. Então, não é para ninguém ficar triste, não consigo e tal, vai conseguir. Devagarinho, corrige um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, vai, né, sintonizando e diminuindo aí essa dificuldade até conseguir chegar a um nível melhor. As que se originam no comportamento do espírito comunicante podem ser minimizadas pela educação mediúnica. Primeiro é o animismo, né? Que pode ser corrigido, e depois os que são originários do comportamento do espírito violento, podem ser travados pelo médium, como foi na comunicação ainda há pouco que eu falei com vocês, que a Sheila falou, não, senhor, quem manda no meu corpo sou eu e você não vai se comunicar, né? Então, existe essa possibilidade, né? E à medida que o tempo vai passando e as pessoas vão se melhorando na prática, vai acontecer esse controle aí, tanto na parte anímica quanto na parte da chamada educação mediúnica, que muita gente se ofende, né? Quando se fala assim, educação mediúnica. Educação é um aprimoramento, né, do comportamento ali. Ok, minha gente? Há alguma coisa a mais sobre esses assuntos? Estamos convencidos? É evidente que... Parece que sim. É evidente que o tempo passa e depois a gente necessita de reler e consultar tudo isso de novo, né? Para continuar fixando. Então, nós vamos aqui encerrando essa unidade 3, prática da doutrinação. Vamos ver agora. Vamos partir para a quarta, né? Basicamente na outra reunião. Deixa eu ver aqui. A outra vai ser essa aqui. Unidade 4. Técnicas complementares. Essa unidade 4... Não apareceu para nós essa unidade 4, não. Apareceu, não? Não. Para mim apareceu. Apareceu? Apareceu? Para nós, Para mim, não. Unidade 4. Aqui está aparecendo Pra fim mim da apareceu. unidade 3. Prática da doutrinação. 3/5. Sim. Ah, tá. Peraí. Porque ela não está em tela cheia, eu acho. Deixa eu fazer uma manobra aqui, então. Deixa eu fazer uma manobra aqui. Eu vou interromper, né? E vou voltar, tá? Ok. Interromper. E voltar. Será que foi agora? Agora veio. Não, mas Agora veio. Foi? Foi. Sim. Unidade 4/5. Técnicas complementares. Tá, ok. Então, essa próxima vai tratar de quê? Vamos ver aqui. Do quê? Técnicas complementares vai tratar a prece, o passe, o choque anímico, a regressão de memória,
hipnose. São esses 5 itens aí. Eu acho que vai ser interessante, né? Muito interessante. A prece, o passo, o choque anímico, a regressão de memória, hipnose. Serão esses os itens que a gente vai tratar. Então, para essa unidade, os livros que serviram de base foi Intercâmbio Mediúnico, o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Intercâmbio Mediúnico, Nos Domínios da Mediunidade, Mediunidade e Doutrina, Diálogo com as Sombras, Desobsessão, Diretrizes de Segurança, Nas Fronteiras da Loucura, Terapia de Vidas Passadas, Estudo sobre Mediunidade, Obsessão, Passe e Doutrinação, Pequeno Manual dos Médiuns, Depois da Vida, Animismo e Espiritismo, Estudando a Mediunidade, Não Invisível Pão Nosso. É uma gama de livros respeitáveis, né? Então, a pessoa que fez esse trabalho utilizou desses livros para montar essa apostila, né, que eu transformei em apresentação de data show. E nós vamos nos deliciar com esse aprendizado aqui. Né? A prece. Nós já estamos basicamente no final da reunião, né? Vamos ficar só nessa apresentação aqui. E se alguém quiser falar mais alguma coisa, nós estamos aqui para conversar mais. Eu acho que esse módulo 3 ajudou bastante a gente a entender algumas coisas, né? Apesar de ninguém aqui, eu acho que assim, já tem o domínio total dos assuntos. Fica meio difícil de dizer isso. Nossa né? Senhora, isso aí está sendo uma informação para nós, mas o domínio é só com a prática, né? Por aí. E a gente vai caminhando devagar, um degrau por vez, para não tropeçar e cair, rolar na escada e voltar lá no primeiro degrau, né? Você já reparou que Helder está com a auréola de luz na cabeça? O Helder já está com domínio, ele já está com a auréola. Auréola na cabeça de luz. Menos. Eu sou fiotinho perto de vocês, tá? São Helder. Olha só. Eu garro nas pernas de vocês para me subir. Isso aí é o quê? É um fenômeno físico de ectoplasmia? Muito bom. Pessoal, vamos parar por aqui, né? Já estamos... O bom dos estudos também, Ismael, é que a gente também entender as outras pessoas, que não é fragilidade ou não. As pessoas, o treinamento, a prática, vai fazer com que a pessoa se fortaleça. A gente tem que ter esse entendimento. Eu sempre falo assim, na doutrina espírita, ninguém pode dizer assim que é professor, né? Tem as pessoas que já estudaram mais, têm mais prática, têm mais conhecimento, então, mas é uma caminhada que a gente não pode dizer que já sei tudo, né? Já domino tudo, não tem como. Continuamos como alunos, né? Todos juntos, na mesma classe de aprendizado. E o mestre é quem? Jesus e Kardec. Né? É por aí. Como a Sheila hoje está com cabelo azul, vou pedir ela para fazer a prece para nós de agradecimento.
Tudo azul. Ok. Só porque eu estou com cabelo azul, é? Eu Se ia eu pedir tivesse o com Helder, cabelo mas rosa, não seria eu. eu ia pedir o Helder porque ele está aureolado, mas deixar para outra. Ok. Vamos Quando lembrar ele da, não estiver com a auréola. vamos lembrar da paz no mundo, né? Ok. Uhum. É. Mestre Jesus, nós agradecemos, Senhor, por todos os esclarecimentos, os ensinamentos aqui recebidos. E pedimos, Senhor, por todos aqueles que não puderam estar no estudo conosco, que tiveram seus motivos, suas dificuldades, e pedimos principalmente, Senhor, pelos dirigentes dessas grandes nações que se encontram em conflito, que as tuas bênçãos e as tuas intuições alcancem esses companheiros, que, seja lá por qual for a razão, estão levando a dor, o sofrimento para tantas pessoas. Que o nosso Deus, por envolver a todos num sentimento de harmonia, num sentimento de empatia, Senhor, e que possamos também estar envolvido nesse sentimento, nessa vibração, e os nossos corações, Senhor, envolvam todas essas pessoas, para que, enfim, Senhor, consigam entrar em concórdia e todos esses desajustes, Senhor, acabem. Esteja sempre conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Sim, sim. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.